Oi pessoal, eu sou Juliana e hoje o vídeo é muito especial com a participação do meu filho, o Vi. Ele participou no vídeo ano passado, não é mesmo, Vi? Exatamente. Já faz mais de um ano. Tá aqui de volta de férias em casa, então eu aproveitei aqui para matar a saudade, para fazer um vídeo aqui com vocês, porque o tema do vídeo é muito interessante. O Vi é estudante de psicologia. Então vamos falar aqui sobre a união da psicologia com a literatura, como que a literatura ajuda, então. E se você tiver alguma pergunta, tiver interesse, porque é um tema que dá pra gente conversar muito. Se você tiver alguma pergunta em especial, deixa nos comentários aqui. A gente faz um segundo vídeo, então, respondendo as perguntas sobre os estudos de psicologia, sobre essa ligação com literatura, sobre algum livro em específico, enfim. O que você quiser perguntar, fique à vontade, então a gente faz um segundo vídeo. Mas vamos lá. Eu queria saber do Vi, que é estudante de psicologia, como que a literatura, como que os livros podem ajudar na vida da pessoa. Porque eu vejo uma visão muito equivocada das pessoas que não leem, que não têm o hábito de leitura. Elas pensam que o leitor lê apenas para se intelectualizar. E eu sei que a literatura tem uma função maior na nossa vida. Então, Vi, como que os livros podem ajudar na literatura? Na literatura não, na vida das pessoas. Então, basicamente, a literatura ela amplia a pessoa que lê o horizonte da consciência dela com referência a perspectivas de diversas vidas, diversos caminhos, coisas e também, ademais dessa nova perspectiva que ela tem da sua observação de mundo, ela também tem esse movimento dialético de autorreflexão. Pô, isso aconteceu com tal personagem, isso também aconteceu comigo, com uma situação parecida. E olha como o personagem lidou. Ele lidou de uma forma ruim, porque toda literatura tem uma estrutura narrativa biográfica. E essa narrativa pode terminar de uma forma ruim, uma forma positiva. E no caso, a pessoa pode ver nesse exemplo literário um exemplo negativo, que ela pode ter, que ela evitou, ou que às vezes se identificou. Também me equivoquei com esse personagem. Então é uma forma de não só de expandir a consciência, mas também de reescrever a própria biografia, rever as suas próprias ações, a sua própria narrativa, e tem esse leque de possibilidades, de diferentes possibilidades narrativas biográficas. Então você amplia o seu horizonte com a leitura, a sua visão de mundo, a sua visão de vida, a visão de você mesmo, e você acaba encontrando alguma coisa de você na leitura. Exatamente. Às vezes coisas que estavam assim, lá escondidinha, às vezes que você nem queria pensar sobre aquilo, algo um pouco delicado, aí você encontra ali, você não esperava, e aquilo é trabalhado na sua mente. Não que isso substitua a terapia, né? Obviamente. Obviamente não substitui, mas é terapêutico, não deixa de ser. É terapêutico. Trabalha aí na mente da pessoa. Existem muitos hábitos que as pessoas podem desenvolver, já tratando na minha área, né? Que tem função terapêutica, que não adianta você estar com péssimos hábitos, tipo os hábitos todos assim maus, e no psicólogo achando que vai ter uma cura mágica ali, porque o que na terapia deve ser trabalhado, ademais de trabalhar o seu inconsciente, trabalhar a sua biografia, a sua narrativa, e ter uma vida mais plena, também é desenvolver hábitos saudáveis, né? Ademais dos hábitos físicos, tem os hábitos intelectuais. Os hábitos de leitura, o hábito do estudo, o hábito quando você está lendo um livro, você estimula a sua capacidade cognitiva. Então, ali é um hábito terapêutico, é um hábito que todos deveriam ter, né? Agora, uma pergunta polêmica. Sim. Eu quero saber a sua opinião. Seguinte, para quem não é leitor, tá? Não é para quem é leitor. Para quem não é leitor e quer se tornar um leitor, mas tem dificuldade, não consegue. Pega livro para ler, começa, desanime, não dá continuidade, pensa, mas eu queria tanto me tornar leitor, mas eu não consigo. Para essas pessoas, toda leitura é válida? Olha, segundo a neurociência, posso dizer que
qualquer leitura vai ser benéfica para a pessoa que não se lê nada, não tem nenhum hábito, zero hábito. Mas que está acostumado, nosso entorno não ter pessoas que têm hábito de leitura, que têm muita dificuldade em começar, tem uma visão muito negativa, né? Como se fosse algo de um pedestal, né? Como se fosse uma elite iluminada que consegue ler e que ninguém mais consegue, que vê como uma coisa impossível, inacessível. Né? Como se fosse soltar de paraquedas, né? Mas no pedestal ali. A coisa é sempre começar pelo mais básico possível, ainda que seja o mais infantil, ainda que seja o mais simples. Eu sempre recomendo, não sei, tenta ler, né, se você gosta de Harry Potter, lê Harry Potter. Se você gosta de Diário de um Banana, que seja qualquer coisa que seja, se é o Hobbit, leia. É muito bom. Isso vai te estimular a você criar o gosto pela leitura. Isso é o mais importante. Porque às vezes a pessoa quer ler, achar bonito aquilo, e pega um livro difícil, um livro denso, até para quem já tem o hábito de leitura. Sim. E aí realmente não consegue, não tem a concentração, né, necessária ainda para criar esse hábito de leitura. Então eu penso igual a você. Acho que toda leitura é válida, e tem também a questão do momento, o que a pessoa precisa naquele momento. Às vezes a pessoa precisa de uma coisa mais leve. Eu gosto muito de literatura infanto-juvenil. Sim. Eu leio bastante quando eu vejo que, né, eu preciso de algo para descansar. Sempre tem uma mensagem boa, uma mensagem bonita. Mas, por exemplo, nossa, eu gosto de histórias de histórias marítimas, né? Eu gosto de aventura. Então, assim, procurar o tema também, sim, né? Não tem esse preconceito. Se você gosta de fantasia, Hobbit. Se você gosta de algo distópico, George Orwell, Revolução dos Bichos, lê o que você tratar de descobrir o que é o seu gosto. Você tenta um livro, você vê que não flui, que você não tá gostando, pega outro. Você não se obrigue. É igual um filme. Você tá com vontade de assistir um filme, você não vai no catálogo lá e vê qual tema te interessa. Livro é a mesma coisa, mas não procura ir direto para os mais densos, os livros mais cabeças, né? Começa ali por uma leitura mais... Eu penso assim também. E o pessoal gosta muito de fazer essa exclusão, né? De falar, não, isso não é leitura, isso não é válido. Não, mas no começo toda leitura é válida. A pessoa vai começar a ler, aí sim vai começar a entender o que faz sentido ou não, mas o próprio leitor tem que fazer esse juízo, não o outro. Fica ali julgando a leitura do próximo. A pessoa vai ler um determinado que está num best-seller lá, mas eu não gostei tanto. De repente, se eu buscasse um outro tipo de livro sobre algum outro tema, e aí vai um passo de cada vez, não adianta, né? Sim. Acho que é assim que funciona. A coisa, você tem que começar tendo em consideração que o Brasil não é um país de leitores. Você tem que mais ou menos uns 20% da população que tem o hábito de ler 5 livros por ano, 4 livros por ano. Então lê o que você goste, lê o que você se interesse. Trate de desenvolver esse hábito, separa como 30 minutos por dia, 20 minutos que seja, para ler esse livro, depois você só vai subindo. Criar constância, criar esse hábito. Pegar um livro, depois vai para outro. Se você quer ir para o Crime e Castigo, do Dostoiévski, vai... Você pode começar pouco, pelas novelas, por exemplo, Gente Pobre... Aquele Noites Brancas, não precisa. Eu comecei com Crime e Castigo, mas a primeira vez... foi meu primeiro livro de Dostoiévski, mas eu não recomendo. Mas pode ser também. Se você quiser, se o tema te interessa, vai. Só que a primeira vez eu abandonei. A primeira vez que eu comecei Crime e Castigo, eu abandonei. Eu tive que depois ler pela segunda vez, aí sim. Não, eu fui direto, peguei Crime e Castigo faz uns bons anos já. Eu fui, assim, como um livro que eu estava gostando bastante, porque é um tema bem do meu interesse, que é o tema da culpa, da redenção. Eu achava muito interessante. Eu fiquei vidrado. Mas... Eu fiquei viciada também. Nossa, eu não conseguia parar de ler, assim. Mas os Irmãos Karamazov, por exemplo, eu levei muito mais tempo. Eu levei mais tempo. É muito mais Tem um momento que eu parei, cheguei na metade, e eu voltei a ler uns 10 meses depois. Eu não consegui. Inclusive, você me indicou no vídeo do ano passado. Esse vídeo do ano passado eu vou deixar aqui na descrição, se você quiser assistir, tá na descrição. Sim. Ele me indicou, foi uma surpresa, eu não esperava. Sim. Mas foi a melhor leitura do ano. Foi uma das melhores leituras da minha vida. Sim, e os Irmãos Karamazov, indicação do meu filho. Sim. Outra coisa também que eu vou deixar na descrição é o Instagram do Vi também. Vão lá conhecer o Instagram dele também. Sim. E agora, Vi, eu quero mais indicações agora. Para quem se interessa, assim como eu, é leigo em psicologia, mas gosta, se interessa, quer saber mais. Me indica alguns livros, então, para quem quer ler, quer conhecer um pouquinho mais sobre psicologia? Com certeza. Vou indicar, nesse caso,
4 livros que eu recomendo bastante. 4? Uau! Sim. Que eu acho que todo mundo pode ler esses livros. Seriam, tipo, leituras obrigatórias para todo psicólogo, na minha opinião, que vai estudar psicologia mesmo. Para quem é curioso, que tem um gosto... Não para quem vai estudar psicologia. Mas também para quem tem um gosto de querer conhecer. Eu quero saber mais sobre psicologia. Até para, como leitora, também entender algumas coisas que às vezes eu não entendo. Eu te cortei, desculpa. Não sem problema. Então, aí basicamente, nesses 4 livros que eu estaria recomendando, o primeiro seria, na minha opinião, o mais profundo, né? O mais, sim... Acho que tem uma leitura assim, emocionante, né? Bem esperançosa. É O Homem em Busca de Sentido, do Viktor Frankl. Em Busca de Sentido. Sim. Já li, já indiquei aqui para vocês também no vídeo, aquele 20 livros que todo leitor deveria ler. Foi uma enquete, inclusive, mais de 1000 pessoas participaram, e foi um dos livros mais escolhidos. Sim. O pessoal. E é um livro lindo, realmente. E é um livro fundamental, porque ele fala não só da experiência dele, de experiência extrema dele no campo de concentração, como também da mensagem esperançosa que ele dá. Sim. Sobreviver, do sentido da vida, do aguentar as adversidades da vida. E também na segunda parte do livro, que ele comenta assim por cima a sua escola de psicologia, né, a logoterapia, do Viktor Frankl. Tem mais ou menos uns 150 páginas, um livro curto, dá pra ler rápido. Sim. Segunda indicação, que eu recomendo muito, que acho que todo mundo aqui deve ter algum interesse, acho que é um muito popular agora, é O Homem e Seus Símbolos, do Carl Gustav Jung, que é o pai da psicologia analítica, que todo mundo deve conhecer mais ou menos por cima, né? Os arquétipos, o inconsciente coletivo, esses conceitos que estão bem populares, o simbolismo, a narrativa do herói. Então, esse é um livro que o Jung escreveu no fim da vida dele, esse mesmo. É muito boa edição, que está bem ilustrado, muito bem discreto, bem descritivo. Maravilhoso esse livro. Esse eu vou ler, gente. E foi o último livro que ele escreveu em vida, né? Sim. A propósito que todas possam ler. Não era nem para psicólogo, nem para psicanalista. Para leigos mesmo. Para leigo, que não sabe nada, assim mesmo. Para ele falar tudo que as pessoas possam conhecer. Esse livro aqui, ele tem cheio de ilustrações. Todo ilustrado. Porque é fundamental, porque o Jung trabalha muito com as imagens, né? O Homem e Seus Símbolos. Os livros que eu vi indicar, eu vou deixar também na descrição, tá bom? Vocês adquirindo pelo link, vocês ajudam aqui o canal, não pagam nada, mas por isso eu ganho uma comissão, isso me ajuda muito, tá bom? Muito obrigada. Falando em Jung, eu tenho também outro livro que você já leu, os dois vocês leram, os dois você leu, e eu queria saber se também faz sentido para quem não é da área de psicologia, e eu tenho interesse, eu tenho esse livro aqui. Memórias, Sonhos e Reflexões. Jung. Esse é um livro que eu gosto muito, foi um dos últimos livros que foram escritos sobre ele. Não foi ele que escreveu, era uma entrevista com uma discípula dele, que era muito, como se fervorosa, né, seguidora dele, a Nena Chafé. E esse é um livro, como dizer, uma autobiografia quase mitológica, né, porque é uma coisa bem impressionante, toda a narrativa, a estrutura do livro, né, porque é a forma como Jung trabalha a sua narrativa biográfica, desde sua criança e todos os insights que ele vai tendo, tudo que vai descobrindo. Então também indica para nós. E depois a relação dele com Freud, então tipo, você se interessa pela relação Jung-Freud, da perspectiva do Jung. E ele vai falar tudo, né? Vai falar das viagens dele, é a biografia dele, né? Basicamente. Tá. E o terceiro livro que eu recomendaria muito, para quem se interessa por psicanálise, que já seria do Freud. Jung é psicologia analítica. Recomendo muito que leiam o Esboço da Psicanálise do Freud, que foi o último livro que Sigmund Freud, ele é o pai da psicanálise, que todo mundo já deve conhecer mais ou menos. E o Esboço da Psicanálise é um livro que ele escreveu, o último livro antes de morrer. É um livro bem curtinho, que tem tudo ali bem mastigadinho. A ideia dele era que pessoas leigas também possam conhecer a psicanálise. Não era para estudante, não era para universitário. E é um livro de 100 páginas, mais ou menos, bem curtinho, mas que explica-se tudo, né? Os conceitos de inconsciente, o conceito de Édipo, ego, superego. Eu não sabia desse livro, olha que interessante. E ele te fala também muito sobre a questão da infância, do porquê do método psicanalítico. E é um livro bem curtinho, sim, bem sintetizadinho. A ideia dele era passar essa mensagem, né? Que seja bem tranquilo. E o quarto livro, o último, que eu recomendaria, seria o que não sei se aqui no Brasil está
se tem ainda muito disponível, mas que vale muito a pena também para qualquer um que tem interessado. É um livro universal, nem para você gosta de psicologia, se você gosta água para a vida, né? Que é o Arte de Amar, do Erich Fromm, que é um psicólogo também alemão, que foi para os Estados Unidos, né? Ele escreveu esse livro um livro bem interessante, porque ele coloca vários conceitos, né? Sobre a questão do amor, como ele interpreta, né? O amor no sentido de doação, os tipos de amor, o amor como uma arte para ser praticada, exercitada. Um livro curtinho, assim, bem fácil a leitura, tem umas 140 páginas também. Ele tem uma capa e um título, o pessoal tá vendo na tela. Sim. Ele tem uma capa e um título que parece um pouco autoajuda. Não é autoajuda. Não é uma psicologia. Tá. Isso daí. Tudo que eu tô falando até agora é psicologia, Tá. Não tem nada de autoajuda. É um livro que eu recomendo muito. Vocês possam conhecer o tema que ele trata. Ele trata sobre narcisismo, ele trata sobre os tipos de amor, os graus de amor, o relacionamento conjugal, e também sobre críticas das idealizações, né, da sociedade. Enfim, é muito bem interessante esses 4 livros. Então tá bom. Obrigada pela participação, adorei ter você aqui. Vocês, então, que tiverem perguntas sobre os estudos, sobre alguma área da psicologia, né? Sobre a faculdade. Estudando sobre a faculdade. Em Buenos Aires. Né? Se alguém tem curiosidade sobre estudar em Buenos Aires. Eu tenho, é um tema muito interessante, psicologia é muito abrangente. Né? Então deixe nos comentários, aí a gente faz um novo vídeo então com as perguntas de vocês, tá bom? Então é isso, pessoal, obrigada pela companhia, espero que vocês tenham gostado então desse vídeo diferente aqui com o meu filhão. Sim. Até breve então, um beijo grande e tchau, tchau. Tchau, Vi! Tchau.